Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só. Sempre uma alegria poder dividir esses momentos com você, independente do lugar que você nos assista, né? Às vezes nos recebendo aí na sua casa, ou por conta da tecnologia, da internet, do YouTube, você aí andando, indo para o trabalho, voltando da escola ou em outras atividades também consegue nos assistir. Eu fico muito feliz em dividir esses momentos com você, levando sempre muito conhecimento e conhecimento da palavra de Deus, conhecimento relacionado às mais variadas visões do pensamento teológico, buscando não simplesmente oferecer respostas, mas plantar no seu coração essa semente do estudo, do aprendizado, para que você então pesquise, leia, se aprofunde nos temas que nós abordamos aqui e, a partir disso, dê a sua resposta às perguntas que são colocadas. Por isso, seja muito bem-vindo, é uma alegria dividir esse momento com você. Aproveite, sem moderação, mais uma edição do programa Vejam Só, aquele que é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Antes de apresentar o tema que nós vamos conversar na noite de hoje, eu quero apresentar os meus convidados. É com muita alegria que o Vejam Só recebe aqui no nosso estúdio o professor Fábio Dilermando Lense, ele que é da Igreja Brasil para Cristo. Professor Fábio, obrigado por aceitar o nosso convite, estar aqui essa noite. É uma alegria receber o irmão, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, boa noite a todos, a paz. E é uma honra, é uma alegria muito grande estar aqui para poder dividir e debater o tema. Sim, mais do que debater até, né? Colocar as nossas visões, as nossas posições, pensar sobre aquilo que o texto bíblico diz também. E o professor Fábio está aqui porque é o professor de judô, né, professor? O irmão, inclusive, dá aulas lá na própria igreja? Eu dou aula, a gente tem um projeto onde a gente atende 60, 70 crianças e o projeto tem o apoio da igreja. Que legal, que bacana. Passa o endereço para quem nos assiste da igreja, então, por favor. O local hoje, onde nós estamos, é na rua Suzana de Melo, 364. Fica na Vila Progresso, em São Miguel Paulista. Muito bacana. Inclusive, durante a nossa conversa, os contatos do professor Fábio e da igreja também vão aparecer para você, tá bom? Estão à sua disposição, são os canais oficiais. Se você quiser tirar algumas dúvidas sobre o assunto ou conhecer um pouquinho melhor o projeto ou a igreja também, fique à vontade para localizá-los por lá também, tá bom? Então, o professor Fábio vem hoje aqui como um professor de judô, para você entender um pouquinho do que nós vamos falar aí. E o Vejam Só recebe também nesta oportunidade o pastor Luiz Carlos de Oliveira, ele que é da Igreja Assembleia de Deus do Ministério Novo Ser. Pastor Luiz, obrigado por aceitar o nosso convite, estar aqui novamente. É sempre uma alegria receber o irmão. Seja muito bem-vindo. Bem, eu que agradeço a você, Zeca, ao Ronaldo. Uma alegria muito grande também conhecer o professor Fábio e estar com vocês aqui mais uma vez para nós debatermos este assunto, né? Porque há muitas dúvidas, há muitos cristãos que realmente eles não sabem definir se é errado ou não as artes marciais, a prática dos esportes radicais. Eu entendo que a Bíblia, a palavra de Deus, ela tem as diretrizes, até mesmo para assuntos como esse, que às vezes algumas pessoas não acham tão importantes, mas são, porque eles podem, de alguma maneira, mexer com a fé de algumas pessoas, né? Ver algum cristão praticando algum esporte radical, alguma arte marcial, e logo ir condenando, né? É preciso que nós tenhamos muito cuidado na análise do assunto, né? Pastor Luiz, antes da gente trocar aqui socos, pontapés, entrar aqui na nossa trocação, né? Nas nossas quedas, né? O pessoal do judô gosta bastante. Passa o endereço da igreja, meu irmão, por favor. Nós estamos na Rua Turiaçu, número 32, Jardim Tijuco, Diadema. Muito bacana. Pastor Luiz, tá aqui na minha mão aqui, ó, o novo projeto do irmão. Tá aí, ó, aparece na sua tela. Pandemia, os perigos da fé virtual. E esse é um livro que primeiro eu quero que o irmão comente um pouquinho sobre esse material aqui. O que o nosso telespectador vai encontrar nesse livro? Neste livro que eu escrevi sobre a pandemia e os perigos da fé virtual, que tive também o privilégio, né, dele ter sido prefaciado pelo Zeca e pelo Ronaldo, eu falo sobre os perigos que existem em um cristão optar em ficar em casa, né, e deixar de estar reunidos com os seus irmãos adorando ao Senhor. Eu falo sobre os
prejuízos de ficar em casa e os benefícios de estar na igreja, né? Então, o livro ele segue esse viés, né? Ele procura também falar sobre algumas questões sobre, por exemplo, Santa Ceia virtual, batismo nas águas virtual. Até que ponto nós temos fundamento bíblico para essas práticas, né? E também falo sobre o perigo que existe quando o cristão ele decide ficar em casa, naturalmente ele vai se afastando do corpo de Cristo. E de acordo com o que nós encontramos registrado nas páginas das Sagradas Escrituras, Deus, desde o Velho Testamento, também no Novo Testamento, ele sempre quis que o seu povo estivesse reunido, todos no mesmo lugar, adorando o seu precioso nome. Sem dúvida. Além do privilégio, já deixo aqui registrado o meu agradecimento em prefaciar essa obra, junto com o Ronaldo, né, o nosso produtor. Mais do que palavras, assim, oferecer essa reflexão bíblica da importância do culto comunitário, né? O pastor Luiz Carlos citou aqui muito bem, e eu vi recentemente um comentário, ainda que num tom de brincadeira, né, falando que se a ceia é virtual, o batismo é virtual, corre o risco da salvação ser virtual também. Uma brincadeira. Aqui no Vejam Só a gente já fizemos programas sobre isso. Depois você vai lá no YouTube e procura, tá bom? O contato do pastor Luiz vai aparecer durante toda a nossa entrevista. Se você tiver interesse no material que foi mostrado, conhecer o Ministério do Irmão ou informações sobre a igreja também, fique à vontade para localizá-lo por lá, tá certo? Bom, vamos conhecer o tema da nossa conversa de hoje. Já foi apontado aqui de certa maneira, mas a nossa matéria vai apresentá-lo para você e colocar alguns questionamentos também. Na volta, os meus convidados vão dar suas primeiras observações. Fique ligado. Vejam só. Um assunto controvertido, polêmico no cristianismo de hoje é responder a seguinte pergunta: um cristão pode ou não praticar artes marciais? Existem 3 pontos de vista básicos. Para obtermos uma perspectiva sobre este assunto, vamos considerar cada um deles brevemente. Antes, porém, precisamos falar um pouco sobre as artes marciais. Artes marciais são um conjunto de técnicas de luta individual. As primeiras artes marciais surgiram no Extremo Oriente e inicialmente representavam técnicas para manejarem armas brancas. Algumas das artes marciais mais conhecidas são judô, jiu-jitsu e muay thai. Essas variações de luta também envolvem processos de defesa pessoal com ou sem armas, o que explica o nome, marciais ou guerreiras. Tempos depois, as artes marciais se transformaram em atividades esportivas que tinham como objetivo aperfeiçoar o corpo e a mente. As técnicas aprendidas como esporte também podem ser usadas no âmbito da defesa pessoal. Vamos agora aos questionamentos que são levantados contra a prática dessas atividades pelos cristãos. Primeiro, alguns dizem que por causa de sua origem não cristã, o misticismo oriental, nenhuma forma de arte marcial deveria ser praticada por cristãos. O segundo ponto de vista afirma que, se o cristão conseguir separar os aspectos religiosos das artes marciais, ele poderia praticar como uma atividade física. Um terceiro ponto de vista, as artes marciais não são compatíveis com o cristianismo por causa de sua natureza violenta. Esta é uma posição legítima, pois muitas passagens na Bíblia falam contra a violência. E agora, o cristão pode ou não pode? Como proceder? Podemos incluir também, nesta conversa, aqueles esportes radicais que parecem atentar contra a vida. Será que é lícito para o cristão? O Vejam Só de hoje já está no ar. Meu irmão, levanta sua guarda aí que a trocação vai ser braba hoje, hein? Fique a postos aí. Antes de começar a nossa conversa, obviamente estou fazendo aqui algumas brincadeiras com relação ao tema, né? Nossa conversa aqui sempre é muito respeitosa. Eu quero deixar de novo registrado aqui o meu agradecimento a toda a equipe que trabalha na produção das nossas matérias aí, sempre muito bem feitas, editadas, sonorização, as imagens que são escolhidas. Muito, muito obrigado. Um abraço especial também a Denise Luque, que coloca a sua voz, né, empresta a sua voz.
muito, muito bacana, de parabéns toda a nossa equipe. Antes da opinião inicial dos nossos convidados, o nosso site. Põe na tela aí, por favor, www.hittv.com.br. Muita informação da emissora, muita informação de toda a nossa programação, conteúdo, tá bom? Você que curte, fique à vontade que lá você vai obter muita informação. Já salva, se possível, esse endereço na sua barra de favoritos lá do seu navegador. Entrou no navegador, você já clica e já é direcionado lá sempre para o nosso site, tá bom? Meus irmãos, é praxe aqui no Vejam Só a gente começar o programa pedindo a opinião de ambos os convidados sobre a nossa pergunta-tema, tá? Então nós vamos começar por aí, ainda que de maneira breve, mas apontando as ideias que ambos pretendem defender durante o programa. Vou pedir para vocês fazerem essa primeira intervenção. Professor Fábio, vou começar com o irmão. Bom, via de regra, as artes marciais estão sempre relacionadas à violência, à prática de lutas e tudo mais. Por conta disso, é algo que o cristão deve evitar fazer? Não, muito pelo contrário. Minha opinião é que as artes marciais, e eu falo especificamente do judô, que o judô tem o poder de transformar vidas, assim como transformou a minha, né? E o judô é a arte suave, é a arte do caminho suave, né? Muitas das vezes a violência é muito por conta de maus profissionais que ensinam de uma forma errada, e a minha visão é mais ou menos por aí. Sim. Muito bom. A gente vai, inclusive, abordar alguns aspectos que a própria matéria levantou, né, dessa origem oriental também, desse misticismo, como é que isso funciona na prática, no ensino também da modalidade, e o professor Fábio vai ter a oportunidade de conversar um pouquinho melhor, além de outros aspectos também envolvendo o esporte. Pastor Luiz, a vez do irmão, esses esportes que são, via de regra, cercados por essa agressividade, por essa violência, onde o objetivo principal é derrotar o outro, não deve ser uma prática adequada para o cristão? Eu penso da seguinte forma, e temos até respaldo bíblico, né, para fazer essa afirmação. A prática do esporte em si, ele não se constitui em um pecado. Primeira coisa que nós precisamos de entender. Agora, ele começa a tornar-se perigoso quando ele vai para a área do confronto, né, do confronto entre as pessoas naturalmente. E nós, como cristãos, precisamos de entender que a Bíblia diz de uma maneira muito clara, em 1 Coríntios 10 e 31, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, devemos fazer tudo para a glória de Deus. Então, a partir do momento que eu estou em um confronto físico com alguém, colocando em risco a vida daquela pessoa, né? Posso machucá-la com um golpe, será que isto glorifica a Deus? Acho que é o primeiro ponto que nós temos que analisar. Existem outras questões também que precisam de ser analisadas. Primeiro, essa questão física do confronto, posso machucar alguém. Segundo, as questões emocionais, as questões espirituais e as questões morais que envolvem, né, esse confronto entre as pessoas. Então, tudo o que foge da regra, tudo que, de repente, pode colocar a vida do outro em perigo, ou a sua própria vida, como, por exemplo, na prática dos esportes radicais, precisa de ser repensado pelo cristão. Será que eu preciso disto? Será que eu tenho esta necessidade? E fechando essa primeira fala minha, será que isto, de fato, glorifica a Deus? Muito bom, tem muita coisa aí que o pastor Luiz pontuou que a gente vai poder aprofundar, mas eu quero ouvir a sua opinião, quero contar com a sua participação aqui, é assim que o Vejam Só funciona, não é verdade? E é importantíssimo ouvir a sua voz aqui no programa. Então você vai acessar, tá aqui, ó, nosso perfil no Instagram, @programa Vejam Só, e lá você vai encontrar, além de muita informação sobre o programa, a oportunidade de ou mandar pergunta, que podem ser feitas aqui aos nossos convidados no estúdio, ou responder as nossas enquetes, tá bom? Só fazendo uma observação bem rápida, como o programa é gravado, se você está assistindo agora e entra lá no nosso Instagram, provavelmente outra enquete estará lá disponível. Mas não tem problema, vota na que está disponível.
é que para usar aqui na gravação a gente precisa disponibilizar esse material antes, tá bom? Então, cria o hábito de entrar lá na nossa página do Instagram e você sempre vai encontrar oportunidade de participar, tá certo? A enquete que nós colocamos para esse programa foi a seguinte: a prática de lutas, e aí citamos como exemplo o MMA, né, que talvez seja não sei se o mais conhecido, mas talvez o mais violento, não sei. Colocamos aí o MMA como exemplo. É algo que convém ao cristão? E aí você vai responder sim, convém, não, não convém. Tá bom? Escolha uma das duas, responda. Na postagem seguinte, você consegue justificar a sua escolha. Por que você escolheu uma ou outra opção? Esses comentários nós vamos colocar aqui também durante a nossa conversa para os nossos convidados poderem tecer algumas observações em cima da sua visão, tá bom? Então vai lá e participe. Professor Fábio, o irmão faz alguma distinção nessa questão da prática das artes marciais, especificamente para o cristão, da recreativa para a profissional? Só para dar um exemplo, se é profissional, aí não convém, mas de maneira recreativa, atividade física pode. O irmão faz essa distinção ou não? Não, eu não faço. Eu acho que a criança, o ser humano, né, ele é competitivo e o mundo é competitivo, né? E a gente faz a introdução para o judô infantil, desde pequeno, ensinando a base do esporte, até ele chegar na fase onde começa o lado esportivo competitivo e passa isso da competição, mas sem o dolo. Né? Sem o dolo. Saber que ganhar e perder, eles estão muito próximos. E a criança tem que entender quando perde e quando ganha. Que tem, os dois pontos têm os seus valores, né? Um para ser trabalhado para quem tentar melhorar e o outro para cheguei lá e não sou o dono da razão. Eu tenho que aprender também. Sim. Antes de passar a palavra ao pastor Luiz, o judô, professor Fábio, o irmão me corrige se eu estiver equivocado, mas parece que a relação dele, inclusive como um esporte olímpico, parece que tirou um pouco desse carimbo de violência. Inclusive, muitas escolas utilizam na formação das crianças, dos alunos, como Exatamente. Atividade física ou, em alguns casos, como atividade extracurricular. Essa relação de ser um esporte olímpico, já que, por exemplo, jiu-jitsu, Muay Thai, o próprio MMA não são, acabou criando um nicho diferente para o judô? O que acontece em relação ao judô foi justamente isso. Para continuar no programa olímpico, foi tirado algumas técnicas, aquelas técnicas de pegada de perna, justamente... chave de perna. Chave de perna. Porque o que acontece? O judô tem as técnicas de trauma, Sim. como chave de braço e até mesmo estrangulamento, mas foram tiradas aquelas técnicas que, por exemplo, uma chave de punho, uma chave de joelho, uma chave de tornozelo, que realmente, se forem feitas justinhas, pode ter uma lesão muito grave e a criança ou até mesmo o atleta, quando chega numa fase mais aprimorada, vai ficar fora do esporte por alguns meses. Ou, dependendo da lesão, não pratica mais. Sim. E o judô como esporte olímpico, a gente tem aí a inclusão do esporte paralímpico, né? Sim, também. Que os judocas, eles competem, e aconteceu agora, mais recentemente, a Paralimpíada. Sim. E os deficientes visuais, eles competem. E isso valoriza muito o nosso esporte. Sem dúvida, sem dúvida. O judô, de fato, está em um outro patamar, e a discussão nos outros esportes são mais por essas restrições que às vezes o Comitê Olímpico impõe e que eles não querem ter, né? Isso é uma outra discussão, não é nossa aqui. Pastor Luiz, eu fiquei com a impressão de que, pela sua primeira fala, o irmão faz essa distinção, vamos dizer assim, esporte mesmo, como atividade profissional. Sim. E atividade recreativa, atividade física, diversão, cuidado com a saúde e tudo mais. Na visão do irmão, tem realmente essa diferença? E aí o cristão precisa ter cuidado com essa transição entre elas? Sim, eu faço essa distinção, né, entre a prática das artes marciais apenas para a recreação, né, para o condicionamento físico, e ele de uma forma profissional. E pegando a fala do professor Fábio, veja bem, nas Olimpíadas, que existe a presença do judô, algumas técnicas
elas foram excluídas, né? Não podem praticá-las durante a luta. Então, isso significa dizer que o risco, ele de fato existe, né? E se ele está presente, nós devemos repensar sobre essa questão. Por exemplo, a questão do MMA. O MMA é uma modalidade extremamente violenta, porque 90% dos lutadores de MMA, em algum momento da carreira, eles vão sofrer alguma lesão cerebral. Algumas lesões cerebrais são reversíveis e outras são irreversíveis, né? Existe, por exemplo, a concussão cerebral, né? Que é onde o atleta ele pode ter vômitos, né? E outras manifestações. A questão, por exemplo, do atleta ficar desacordado com aquela chave de braço que o atleta recebe, né? Porque tem uma coisa que nós precisamos de entender. No campo profissional é diferente do recreativo, né? Quando o atleta ele vai para cima, por exemplo, do octógono, ele vai com uma única finalidade: imobilizar e automaticamente, né, vamos dizer, destruir o outro. Então ele já sobe em cima do octógono já com essa intenção. Ali não tem conversa, né? Ali não tem chá para ninguém. Então, o que eu penso é o seguinte: há um cristão, ele sabendo que ele vai para cima de um octógono ou em outra modalidade, e ele vai ter que usar de força física, técnicas, correndo o risco de tirar uma vida de outra pessoa. Será que isto é correto? Né? Como que esse cristão, vamos dizer que, claro, eu não estou dizendo que o lutador de MMA ou outra modalidade, ele vá com essa intenção. Mas imaginemos que com um golpe desse, alguém perca a vida, como alguns já perderam. Eu dei uma olhada no assunto e tanto nos amadores quanto nos profissionais, muitos já perderam a vida. Como é que fica a consciência do cristão? Né? Ele diz: Senhor, aquela pessoa perdeu a vida porque eu dei um golpe e eu, como cristão, não deveria ter feito isso. Então, deve ser pensado com muito carinho. Só para a gente abrir um parênteses nesse sentido, nós vamos ficar um pouco mais focado na questão das artes marciais, mas eu queria falar do esporte radical bem rapidinho, pastor Luiz, porque, assim, via de regra, é um lazer. Óbvio que alguns têm essa profissão, mas aí é mais difícil. No caso dessas atividades radicais aí, paraquedas, bug jump, tem uma série delas aí. Até recreativa seria uma restrição para o cristão? Sim, o cristão deve repensar também nessa questão pelo seguinte, porque a Bíblia diz que o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. Olha, sendo o meu corpo um templo do Espírito Santo, eu devo ter em relação a ele todos os cuidados necessários para preservá-lo. Então, a partir do momento em que eu coloco-me numa condição de risco, eu estou desrespeitando isso, né? E nós poderíamos até encaixar um texto aqui de Mateus capítulo de número 4, quando Satanás vai lá tentar o Senhor Jesus. Se joga de cima aqui do pináculo do templo, né? Porque está escrito que aos seus anjos dará ordem para te guardar em todos os seus caminhos, né? Aí o Senhor Jesus responde para ele dizendo o seguinte: não tentarás ao Senhor teu Deus. Então, quando o cristão ele pula de bungee jump, paraquedas ou outros esportes radicais, na verdade ele está tentando a Deus. Eu acho até uma coisa assim fora do que não é correto, ele fazer uma oração: Senhor, me guarda aqui, me protege. Ele já tem consciência dos riscos aos quais ele está expondo-se. Então, para que eu vou expor o meu corpo, né, ao risco, sendo que eu posso preservá-lo? Não é fácil não. Professor Fábio, vamos falar de algumas questões que, inclusive, a matéria pontuou ali de algumas restrições que seriam colocadas às práticas das artes marciais, principalmente, e uma delas, a essa origem do Oriente.
e aí que teria sempre um misticismo envolvido, uma questão espiritual, religiosa, algo nesse aspecto. Tem alguma coisa nesse sentido? E aí o irmão pode, obviamente, falar do judô, né, que é a sua praia, por favor. Em muitas academias, sim. Em muitos lugares tem. Porque como o judô vem do âmbito oriental, o cristianismo geralmente não está aplicado. Então, são outras religiões, mas a maioria das academias vem, por exemplo, no caso do judô, a figura do Sensei Jigoro Kano, que foi o fundador, o criador da modalidade, em forma de respeito, somente. Em outras academias, se tem o Jose, que tem lá a casinha, e aí tem essa parte religiosa. Mas na maioria, como se trouxe para o Ocidente, muitas academias já não fazem. Só reverenciam o Sensei Jigoro Kano como forma de agradecimento ao fundador da arte marcial, que é o judô. Da modalidade mesmo. Exato. A gente falou dessa questão espiritual, que talvez, como o professor já citou, não é o foco em muitas das academias, mas junto com isso a questão da educação, comportamento, temperamento, disciplina, tudo isso muito ligado à arte marcial. Não seria um ponto positivo onde o cristão poderia, de fato, aprender e evoluir com essa prática? No caso do judô, eu coloco que nós temos os valores da arte marcial. E o que acontece? Esses valores a gente carrega para o resto da vida e vai moldar o nosso caráter, né? Um exemplo que a gente dá é educação, respeito, disciplina, honra, amizade. Tudo isso faz com que a criança, desde o primeiro momento que ela entra dentro de uma academia, dentro de uma associação de judô, ela vai aprender esses valores e vai carregá-los até o resto da sua vida. Inclusive, eu queria que o irmão comentasse para a gente esse aspecto que o pastor Luiz levantou, principalmente da rivalidade do opositor, né, do competidor ali. E o judô tem muita competição, às vezes até interna, dentro da academia, né, os campeonatos internos. É estimulada essa prática, inclusive, mais competitiva mesmo. Mas como é que o lutador olha para o oponente? É o inimigo? É o adversário? Eu tenho que acabar com ele? Como é que funciona essa relação aí? No judô, geralmente, quando a gente começa a competir, eu comecei a competir quando eu tinha 10 anos, né? Quando a gente começa a competir, eu fiz amigos dentro do judô daquela época que me acompanham até hoje. E eu parei de lutar em 2018. E quando eu parei, uma das referências que eu tive é: Sensei, gostaria que o senhor continuasse treinando, você é meu parâmetro para mim continuar a treinar, para mim poder realmente ter isso como exemplo mesmo, né? O senhor é um exemplo, o senhor luta. E a rivalidade é ali dentro dos 4 minutos de luta, terminou. O judô tem um negócio muito bacana. Vencido ou vencedor, a gente se sauda, se cumprimenta, depois a gente vai lá e discute a luta, conversa e dá os parabéns para quem foi vencido ou para quem foi vencedor, no caso do vencido, né? Uma dinâmica que, inclusive, falta muito na nossa sociedade, que é aprender a lidar com a derrota. Exato. E isso, o esporte em si traz muito. Não é só a vitória, né? Derrota também faz parte. Pastor Luiz, comenta um pouquinho para a gente essa questão do misticismo. Isso pode ser um problema, de repente, essa origem mais espiritual ou espiritualizada, como o professor Fábio falou, até uma distinção das academias. Então, imagina, eu não conheço a academia do professor Fábio, né? Mas vou em outra que é perto de casa. Mas lá nessa que é perto, aí tem alguma coisa mais espiritual. Então, saio dessa, procuro outra. Isso não interfere? Posso ir? Como é que o irmão vê essa questão aí, ligada a essa espiritualidade, vamos dizer assim? Antes de responder essa sua pergunta, pegando o gancho da pergunta anterior, a questão da rivalidade, né? A gente sabe que nos esportes de alto rendimento, esses que envolvem lutas, 2 coisas estão envolvidas: dinheiro e fama. Quer dizer, se existe dinheiro e fama presente, possivelmente a maioria dos indivíduos que vão para uma luta,
eles não estão tão preocupados com a integridade do oponente. Tanto é que existem modalidades que o outro está lá no chão, né, já perdido, tonto, e o outro está em cima. E bate, bate, bate sem misericórdia. É necessário que haja uma intervenção por parte do juiz, porque a probabilidade de que o outro acabe perdendo a vida é muito grande. Principalmente porque, como eu já disse na outra pergunta, as pancadas são principalmente na cabeça. Isso é perigoso. Agora, essa questão que você perguntou sobre a espiritualidade, o que acontece? Dentro de algumas academias de artes marciais, alguns professores, eles têm essa relação ocultista com as artes marciais, porque nós sabemos que a maioria delas, ou praticamente todas elas, vêm do Oriente. Então, ele induz os alunos a reverenciarem os deuses, né, que estão por detrás daquela modalidade. E quando isso acontece, para a vida do cristão, é extremamente perigoso, né? O cristão ele não deve inclinar-se diante de nenhum outro Deus, a não ser diante do Deus em quem nós cremos. Então, isso, com certeza, prejudica a espiritualidade do cristão, né? Aí, nesses casos específicos, o cristão, se ele quer praticar apenas o esporte em si, ele deve procurar, né, uma outra academia, um outro lugar que não tenha essa relação. E eu fiz uma pesquisa sobre essa questão dos esportes radicais, das artes marciais, e eu preferi anotar para não me perder aqui na informação que eu vou dar, né, sobre essa questão. Existem apenas três modalidades de artes marciais que ao cristão não deve ser, ele não deve praticar, porque eles não excluem a questão da espiritualidade. É Jiu-Jitsu, né, Aikido e um outro que eu não lembro o meu nome agora. Então, o cristão, essas três modalidades aos cristãos não são aconselháveis, porque eles não fazem essa desvinculação da prática do esporte com espiritualidade. Essa questão espiritual. Tem muita procura no judô pela questão da defesa pessoal, professor Fábio? Tem. O judô, de fato, é uma defesa pessoal, né? O judô, ele não tem em sua essência a agressividade. Sim, você se defender de algum mal, ou até mesmo de uma queda, né? Sim. O judô, das primeiras coisas que a gente aprende é cair. Dos fatores muito importantes que a gente tem dentro do judô são os 3 princípios, né? A tradução, Jita Kiwei, é auxílio mútuo. Quanto que eu posso ser útil à sociedade? Isso é muito importante. Dentro da questão, tem um outro princípio que é chamado Renzoku Zenyu, que é o quê? Mínimo de esforço com o máximo de eficiência, né? A gente não precisa... Tanto é que o sensei de Gorokano, ele mediu 1,50 m. Sim. E aí ele foi moldando as técnicas de alavanca para poder fazer com que o seu adversário mais pesado, que até um tempo atrás não vai tão longe assim, o judô não tinha divisão de peso, né? E o outro princípio é o ju, que é a suavidade. A gente trabalha com a suavidade. E a gente, para as técnicas de estrangulamento ou mesmo de chave de braço, a criança só começa a desenvolver isso, diferente de outras artes marciais, depois dos 15 anos, quando ela chega no sub-18, né? Então, o judô é praticado como o bem da saúde, né? Então, é muito difícil se ter lesões graves na prática do judô. Sim. Inclusive, professor Fábio, o irmão falou dessa questão, principalmente de um serviço à sociedade, e o judô, de fato, sempre teve isso muito presente, inclusive inúmeros projetos sociais que utilizam o judô como ferramenta de inclusão. Mas as outras artes marciais, elas já não têm muito essa relação com a sociedade. Talvez hoje diminuindo, mas, por exemplo, o jiu-jitsu, nos anos 90, era muito conhecido como os bad boys. Os caras que saíam na noite para brigar, para bater, nos conflitos, principalmente em terras cariocas, né?
onde isso ficou mais marcante, os confrontos entre academias, aqui em São Paulo também, mas lá no Rio isso foi mais marcante. O irmão acredita que esse estereótipo tem mudado, as artes marciais estão conseguindo quebrar isso, ou essa figura ainda do bad boy, do briguento, do violento, está muito impregnada no imaginário? Hoje não mais, hoje não tanto mais, mas o que acontecia justamente no passado era a rivalidade que as academias viraram gangues, né? Sim. Viraram gangues em muitas periferias, e hoje não. Eu visito algumas academias de jiu-jitsu e realmente esse conceito mudou. Eles pegam muito o conceito do judô, que o judô veio do jiu-jitsu, que Sim. posteriormente se transformou em jiu-jitsu, e o que acontece? Eles pegam a nossa realidade, que é a disciplina, os conceitos básicos, trazendo para a realidade deles. E isso mudou bastante. Uhum. De um tempo para cá mudou muito. Então, hoje não se tem mais essa rivalidade, falta ainda muita disciplina no meio, mas aos poucos isso está mudando. Isso é fundamental que aconteça também. Em caso de autodefesa, pastor Luiz, é permitido o cristão fazer atividade? Sim, em caso de autodefesa, eu não vejo nenhuma restrição com respeito a isso. Muito embora eu acredite que a nossa proteção maior, né, continua sendo Deus, né? Isso não vai mudar nunca. Mas numa eventualidade, né, se o cristão, de repente, ele tem como se defender, ele deve fazer isso. Muito embora não seja aconselhável, o recomendável, né, o recomendável na hora de um assalto, essas coisas, ele fazer isso, né? Mas sim. Posso colocar o irmão numa fogueirinha aí, leve? Vou tentar sair dela. Vamos lá. O irmão falou anteriormente que no MMA, por exemplo, tem um dos pontos, o dinheiro. Sim. E que daí o cara sobe no octógono pelo dinheiro e aí vai descer a mão no outro. Quando a gente está falando de autodefesa aqui, a gente pode colocar uma situação hipotética que alguém vai querer pegar o seu dinheiro. Seu dinheiro. E aí você vai sair no braço com ele para ele não tomar o seu dinheiro. Aí tá errado, então. Se tá errado em um, por que no outro tá certo, pastor? Sim, nos dois casos estão errados. Só que no primeiro caso, o indivíduo ele já vai para cima do octógono, né? Ou lá onde ele for praticar essa luta, já com esta intenção. Já é algo premeditado. Sim. Né? Ele já sabe. Ele já saiu de casa, ele já levantou-se naquela manhã. Já sonhou com a luta, com o outro deitado no chão, enfim. Né? E ele colocando o cinturão. Né? Agora, se isso acontece na rua, é diferente, né? É a mesma coisa, por exemplo, algumas pessoas, eu estava conversando sobre este assunto, algumas pessoas disseram, mas, por exemplo, mas o policial, ele também não tem uma profissão de alto risco, de repente, num confronto, ele dá um tiro, mata um meliante, ou morre também. Né? Ou morre, né? No caso, não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa, porque o policial ele não sai de casa pela manhã com isso na cabeça, né? Hoje eu vou sair, espero em Deus que ocorra algum confronto para me trocar tiro. Não, muito pelo contrário, ele sai pela manhã já dizendo, meu Deus, que hoje não haja nenhuma ocorrência, que eu volto em paz para casa. Já numa luta, não. Já está tudo premeditado. A adrenalina do indivíduo, antes mesmo dele chegar ao local onde vai ocorrer, né, o embate, já está em alta. Quer dizer, o seu condicionamento físico, emocional, já está totalmente preparado para aquele momento. Sim, para aquela oportunidade ali. Eu quero ver se você vai manter sua opinião agora, viu, pastor Luiz? Que eu vou trazer aqui para o programa um campeão de MMA. Agora que eu quero ver, viu? É com muita alegria que o Vejam Só recebe na noite de hoje o pastor Caio Piscinati. Caio, meu irmão, obrigado pelo carinho, aceitar o nosso convite, estar aqui no Vejam Só. Eu já vou falar logo de cara, viu? Eu tô defendendo. Para mim, o crente pode fazer MMA. Os meninos aqui que estão contra, viu? Boa noite, Zeca. Boa noite a todos os convidados aí. Prazer. É muito prazer estar aqui com vocês hoje aqui. Ô, Caio, a gente que agradece o carinho do irmão.
da oportunidade de participar, né? A gente acreditou aí como atleta, o Caio é instrutor, né, de boxe, de Muay Thai, vários campeonatos de jiu-jitsu também no currículo. E Caio, eu queria começar perguntando, obviamente que eu imagino a sua resposta, se você acredita que tem alguma restrição para o cristão praticar esses esportes relacionados às artes marciais. Olha, Zeca, eu sou assim 100% a favor que não só o cristão, mas que todas as pessoas pratiquem esporte, né? Porque eu sou uma prova viva de que o esporte ele transforma a vida das pessoas, né? Certo. Eu, desde pequeno, eu sempre gostei de brigar, tinha um pavio muito curto, né? E conheci o judô, né? Foi a primeira arte que eu me interessei. E através do judô, minha vida transformou, né? Assim, hoje eu não sou um cara mais briguento, eu sou um cara muito mais paciente. Eu sou muito, muito, muito mais manso do que eu era antes, porque a luta ela me trouxe essa calma. Sim. Também, né? Caio, vai ser interessante ouvir a sua perspectiva como atleta, e a gente tem pontuado aqui que, principalmente nas competições, onde ali estão lados opostos, né, colocados, e às vezes valendo bolsa, né, com relação financeira, patrocínio, tem várias questões. Como é que é a sua preparação para uma luta? Como é que você visualiza o seu adversário? Qual que é a sua relação com ele? Conta um pouquinho dessa prática aí pra gente, por favor, Caio. Olha, geralmente os eventos de MMA, que você confronta o mais pesado, né? A gente faz aí em média de 4, 3 lutas por ano, né? Certo. E a preparação começa assim 2, 3 meses antes da luta. O meu adversário é o que eu conheço menos, né? A gente foca em mais o meu treinamento, né? Então eu treino bastante com o meu mestre, com as pessoas que treinam comigo, né? O adversário na hora, meio que eu sei que na hora ele, né? Sim. Então, assim, eu não tenho muito aquela coisa, eu tô com raiva do meu adversário, eu vou quebrar meu adversário. O lutador, ele precisa focar primeiramente na sua forma física, no seu corte de peso, principalmente o mental, né? Certo. A cabeça tem que estar muito boa para que você entre no octógono, que você não se machuque, que você... E vença a luta, né? Sim. Então, assim, Pode falar. Não, pode concluir, Caio, que depois eu vou emendar uma outra questão aí, por favor. Sim. E assim, então essa questão, eu estava vendo pelo tema da violência, quando existe 2 profissionais dentro de um octógono, do mesmo peso, da mesma graduação, isso se torna uma coisa meio que esporte mesmo, né? Ele está preparado para receber aqueles meus golpes, eu estou preparado para receber os golpes deles, né? Então, assim, inclusive tem aí algumas informações que jogador de futebol, ele se machuca muito mais do que um atleta de MMA, por exemplo. Sim. Inclusive... Eu faço lutas... Inclusive, atualmente, com lesões na cabeça, né, muito fortes. Desculpa, porque tá com delay aqui, desculpa. Não, tranquilo, Caio, tranquilo. Pode falar da sua luta. Não, assim, por exemplo, na luta, tem luta que eu não recebo nem um soco, por exemplo. Eu derrubo o rapaz no chão e faço aquela luta de grappling, por exemplo. Sim. Então, eu posso lutar 3 lutas na mesma noite que eu não me machuquei, por exemplo. Sim, sem dúvida. Caio, você faz algum tipo de projeto, inclusive ligado à igreja que o irmão congrega? Sim. Legal. Sim. Nós começamos um projeto de jiu-jitsu, né, para crianças carentes e de aula de boxe e Muay Thai também. Legal. Então, na Paz e Vida, né, do Ministério Zona Sul. Isso. Bacana. Paz e Vida, Ministério Zona Sul, ali na Vila Sônia, para ser mais exato. Legal. Inclusive, antes de emendar a última pergunta aqui, o contato do Caio também apareceu aí, tá bom? Durante toda a nossa conversa, se você quiser outras informações sobre a igreja, o trabalho do irmão também, fique à vontade para localizar lá pelo Instagram. Caio, o pessoal da produção colocou aqui que o irmão está classificado para o Mundial de Jiu-Jitsu. Qual confederação que o irmão vai lutar o Mundial? É o CBJJ, Confederação de São Paulo, né? Sim. Que bacana, Caio. Eu disputei o último
Eu disputei o campeonato internacional agora, um mês atrás, e consegui o 2º lugar, né? Isso me classificou para disputar o Mundial agora em novembro. Muito bacana. A produção colocou, inclusive, aqui, Caio, todas as conquistas do irmão. Não vou conseguir detalhar todas aqui, porque o irmão é campeão de tudo. Mas, olha, eu deixo aqui registrado o meu agradecimento ao amigo. Obrigado, viu, pelo carinho de aceitar o nosso convite. Deus continue abençoando sua vida aí, o ministério também do irmão, tá bom? E sempre saiba que tem as portas abertas aqui no Vejam Só, para a gente poder conversar também, tá bom, Caio? Obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Obrigado, Zeco. Valeu, gente. Fique com Deus. Boa noite para todo mundo. E vamos lutar, povo. Faz bem, viu? Aí, pastor Luiz, vamos lutar. Fazer um treininho com o Caio de MMA? O que o irmão acha? Não vou me submeter a isso, não, porque a Bíblia diz que não tentarás ao Senhor teu Deus, então não vou tentar o Senhor. Mas eu achei muito interessante a colocação do pastor Caio. Ele falou do jogador de futebol, né, que eles têm muito mais lesões do que alguém que está lá no octógono lutando. Mas o que acontece é o seguinte, no futebol, as lesões que acontecem, né, os choques entre os jogadores, eu chamaria de fatalidades. Porque, por exemplo, o jogador, quando ele entra em campo, ele vai para chutar a bola. O alvo dele é a bola, e não o outro jogador. Então, o que ocorre ali, de repente, um choque de cabeça, foi uma fatalidade, foram cabecear mesmo a bola. Mas já em lutas, não. Em lutas, isso já é premeditado. Uma outra questão também que o pastor Caio falou sobre a questão da preparação, eu fiz uma pesquisa e alguns lutadores, eles precisam passar por um processo rigoroso de emagrecimento para que ele esteja em condições de, no dia da pesagem, tá no peso adequado. Sim. E tem algumas reportagens de lutadores que, por causa disso, um processo de desidratação, acabaram perdendo a vida. Quer dizer, eu sou um cristão, né? E eu vou competir, eu preciso perder peso. Aí entro nesse processo de desidratação, submeto o meu corpo a uma dieta extremamente rigorosa e, de repente, morro. E aí, como é que... É justo isso? É correto? Então, são pontos que precisam de serem analisados. Né? Eu sei que para as pessoas que lutam, a defesa da modalidade não passa por esses caminhos, né? Mas eles são necessários, porque, por exemplo, só vou finalizar, tá bom. A questão, por exemplo, alguns médicos, o nosso professor falou sobre a questão da criança. Os médicos, por exemplo, os pediatras, eles não recomendam. Muitos pediatras não recomendam a prática de esportes assim para crianças, né? Porque isso, naturalmente, pode gerar na criança um instinto agressivo que já é natural do ser humano, né? Então, eu penso o seguinte, que se os pais desejam, por exemplo, que a criança ela pratique algum esporte radical ou que envolva lutas, tem que esperar a criança crescer e ela por si mesma decidir isso, né? Porque, como eu disse, a pediatria não recomenda. Professor Fábio, o irmão tem conhecimento de alguma dessa questão de idade ou o próprio judô e a federação? Eu vou defender um pouquinho a bandeira do judô em relação à parte educacional. A Unesco, que é a entidade máxima aí da educação no mundo, ela recomenda o judô ser praticado por crianças de 4 aos 21 anos, né? Por isso que o judô está como muitas escolas já têm o judô como é no Japão, como grade curricular. Sim. A maioria delas tem o judô como atividade extracurricular, mas o judô ele tem eu vou dar um exemplo de algumas crianças que entram no judô por recomendação, até por ser como que se fala? Ser muito espoleta, ser muito... Sim. E aí é recomendado o judô. Justamente, o Caio ele citou bem ali na fala dele, que ele começou fazendo judô. Sim. E o judô tem, na sua tradução, né, judô, caminho suave ou caminho da mansidão. E isso
realmente traz para nós essa paz, né? E a criança, ela sendo um pouquinho peralta, um pouquinho mais bagunceira, ou até mesmo na escola, o judô é recomendado para essa criança, para ela poder realmente ter isso. Não o fator da agressividade, ou a criança que realmente é agressiva, ela entra no judô para poder ter essa base e ser colocada, de repente, no eixo. Ó, o judô é assim, assim, assado. O judô, nós não brigamos, o judô não briga. Porque a criança, quando entra na escola e começa a fazer judô, a primeira coisa que ela começa a fazer é tentar bater na outra, porque se sente o poderoso. Não, calma, vamos colocar no eixo, ó, o judô não é para bater ninguém, o judô você vai aprender isso, isso e isso. E aí a gente consegue conduzir. Pode comentar, Luiz? Não, pode. Veja bem, eu até entendo essa questão que a criança ela é colocada na escola, né, para, de repente, amansá-la, vamos dizer assim, entre aspas, né? Mas só que nós, os seres humanos, naturalmente, e isso está na palavra de Deus, nós temos essa inclinação à violência. E quando você recebe uma criança ali, nenhum professor, por melhor que ele seja, nem mesmo os pais, tem essa capacidade de discernir, né, o que é que aquela modalidade de fato vai desenvolver naquela criança, né? Pode ser que a criança já tenha esse instinto inclinado à agressão. Então, por isso que eu penso que é preciso ter muito cuidado. Porque, por que não encaminhar essa criança, já que ela tem a necessidade, há uma recomendação médica, né, para um outro esporte que não envolva isso? E deixe ela crescer para tomar essa decisão. Pastor Luiz, o irmão não consegue observar nessa questão de maneira específica uma influência mais, por exemplo, não sei se especificamente do professor, mas às vezes da academia ou alguma coisa nesse sentido? Não é tanto do esporte, mas seria mais do indivíduo. Então, por exemplo, pode existir um professor que vai reforçar mais essa questão. Pode existir uma academia que busque mais essa questão aí da violência, do confronto ou até da competição. Mas não necessariamente o esporte. Eu estou querendo fazer a seguinte defesa, de carimbar o esporte, ser violento, sabe? E aí não serve. Será que não pode ter um pouco disso? Não, o que eu quero dizer é o seguinte, claro que os alunos que chegam até o professor Fábio, né, principalmente ele sendo um cristão, ele vai encaminhá-los pelo caminho da paz. Bem-aventurados os pacificadores, sim, né? Porque dos tais é o reino. Esses serão chamados filhos de Deus. Eu entendo isso. Mas o que eu estou querendo colocar é o seguinte, que muito embora o professor em si ele tenha essa boa intenção, essa inclinação, nós não sabemos de fato o que é que existe na natureza daquele indivíduo. Entendi. É este cuidado que nós precisamos de ter, né? Porque se você abre um precedente para que o indivíduo que já tem essa inclinação, ele possa entrar por esse caminho, né, você vai estar colaborando, né? Agora, é claro, não estou carimbando, dizendo que o esporte em si... Sim. Eu conheço pessoas, como estou aqui diante de duas pessoas aqui, né? O professor Fábio e tanto você, Zeca, que é um praticante, né, de artes marciais, né? Eu percebo que são pessoas de paz, são pessoas... mas é preciso ter cuidado em relação a isto, né? Eu brinco com o pessoal aqui nos bastidores, pastor Luiz, que eu faço jiu-jitsu, porque se algum convidado falar alguma besteira aqui, eu já vou no armlock, já vai direto. Mas é brincadeira, né, gente? Obviamente que é uma brincadeira. Meus irmãos, eu quero colocar ainda, nós vamos caminhando para o finalzinho desse bloco, algumas participações dos nossos internautas também, né? Eles mandaram lá uns comentários e aí eu vou pedir as observações de ambos também sobre isso. O pastor Luiz está olhando as anotações, ele não deu para falar quase nada, né, pastor? Tranquilo. Passa muito rápido o nosso tempo. Bom, põe na tela aí os nossos comentários. Vou começar com um comentário do João, respondendo a nossa enquete, né? E ele falou o seguinte, que em qualidade de vida, sim, o cristão pode praticar, mas quando vira competição, aí o cristão deve evitar, que foi uma divisão, né? O pastor Luiz principalmente fez essa divisão também.
O próximo comentário vem do Vinícius, ele responde que sim, o cristão pode praticar. Ele fala, esporte igual doutrina, respeito igual controle emocional, além de defesa pessoal. Imagino que ele citou aí alguns benefícios da prática. O Carlos, ele deu um depoimento pessoal ali pra gente, olha lá, ele colocou, eu pratico Krav Maga, me ajuda muito, física e psicologicamente. Temos que cuidar do nosso corpo. Obrigado, viu, Carlos? O Krav Maga é muito ligado a Israel. Aí pode, né, pastor? Também não. Não acredito. Não pode também? Não é que não pode. Pode sim, estou dizendo. Mas para a prática para o confronto, não. Eu estava até pesquisando essa questão do Krav Maga. Pessoal, muitos cristãos, inclusive pastores, amigos meus que praticam o Krav Maga, eles dizem que sim, porque vem de Israel. Então, tudo que vem de Israel é espiritual. Foi nisso que eu pensei também. Já que vem de Israel, aí pode. Bom, tem que estudar e ver direitinho aí. O comentário do Gustavo. Aprender a se defender não quer dizer que a pessoa não é cristã. E de fato, né, professor Fábio, até avançando um pouco, não só nessa questão da criança, que vem para uma atividade física, alguma coisa, mas já para o adulto, para a mulher. Muitas mulheres procuram as artes marciais nessa questão da defesa pessoal. Eu tenho um grande exemplo lá dentro do projeto, que é uma senhora, mãe de aluno, que começou a treinar por causa dos filhos e novinha de judô, aprendendo. Ela foi maratonista, que é a Dona Maria, ela foi maratonista, e aí veio para o judô, veio para o esporte, começou a lutar e treinar, e depois começou a participar de algumas competições e ganhou da bicampeã mundial. Olha só, que legal. Sendo bem novinha, mas a vontade faz a diferença, né? E ela conseguiu se sobressair numa competição, ter êxito e ganhar da menina. Não? Foi chorou bastante e foi muito bacana. Até para a gente falar um pouquinho sobre o projeto, professor Fábio, imagino que a igreja consegue alcançar a comunidade de uma outra forma e até mostrar o evangelho de uma outra forma para essa comunidade, né, que vocês alcançam ali. Basicamente foi isso que a gente pensou. A gente teve um cuidado bem grande, eu e os pastores, em relação a isso. A gente estar de portas abertas para receber todos e a todas da comunidade e realmente, através do esporte, poder falar um pouquinho da palavra de Deus. Legal. E isso foi muito importante no começo do projeto, porque muitas das vezes a pessoa chegava sem rumo, né? E às vezes a gente abria um treino com uma oração, terminava um treino com uma oração, porque a gente tem um momento nosso de reflexão, né? Que a gente chama de Muxô. E o Muxô é só para colocar o que você fez dentro do treino, o que você conseguiu colocar e realmente levar seus pensamentos a Deus, né? Porque é a base de tudo. Mas nós estamos realmente de portas abertas para receber todos e a todas. Sim. E devagarzinho a gente for incluindo e realmente fazer esse trabalho social com o intuito de realmente mostrar que o esporte ele é aliado, ele tem realmente essa contribuição à sociedade, e a gente falar um pouquinho da palavra de Deus para essas pessoas que entram. A gente teve alguns casos de realmente a família, vamos colocar a família, estar em dificuldade, até mesmo emocional, e nos chamaram para a gente poder conversar, e realmente, aí eu particularmente, eu peço para alguém da igreja vir e poder acompanhar, para poder direcionar melhor a vida dessas pessoas. Sim, é um trabalho em conjunto, e que às vezes um professor, né, o sensei, o mestre ali, como nós estamos falando de artes marciais, ele às vezes tem uma proximidade que o pastor não consegue ter, né? Sim. Agora, falando sobre essa questão das igrejas promoverem, né, as artes marciais ou outros esportes para atrair a comunidade, eu penso da seguinte forma: o esporte, por esporte, é louvável. É uma porta de entrada para atrair aquela pessoa à igreja. Mas há uma igreja evangélica muito conhecida no Brasil que eles montaram um octógono dentro do templo, né? E aí o idealizador lá do evento, ele disse que havia feito isso com a finalidade de atrair as pessoas a Cristo. Quer dizer,
E também usou como argumento, quando a Bíblia diz, fiz-me de tudo para ganhar a todos. Aí outros vão e usam o exemplo de Davi contra Golias. Sim. Só que é uma hermenêutica errada que eles fazem de textos bíblicos, né? Porque tem uma das coisas que nós precisamos entender é que o próprio Senhor Jesus, ele diz em João 12:32, que quando eu for levantado da terra, todos atrairei a mim. Então, se a igreja começar a fazer uso de qualquer meio para atrair as pessoas a Cristo, isso torna-se muito perigoso. Então, utilizar uma luta, 2 homens em cima de um octógono ou qualquer outro lugar, se esmurrando e dizendo que aquilo é para trazer as pessoas a Cristo, será que isso não é perigoso? Mais um aspecto para a gente pensar e refletir, né? Põe na tela aí o nosso último comentário que nós separamos e esse daqui eu quero ver a resposta. João Roberto. Jesus Cristo sentaria em frente à TV para assistir MMA? E aí, pastor Luiz, Jesus ia assistir uma luta de MMA? Olha, eu fico imaginando Jesus, o Senhor Jesus olhando e dizendo assim, Pai, olha 2 criaturas que tu criaste com teu amor, arrancando sangue um do rosto do outro. Que beleza, né, Pai? Não, claro que não. Claro que o Senhor Jesus ele não faria isso, porque o Senhor nos criou para a paz e não para nós nos autodestruirmos, destruirmos o nosso semelhante. Sim. Jesus jamais assistiria. Deixa eu aproveitar e colocar outra pergunta, não é o tema nosso aqui, mas, bom, a gente tem falado muito de praticar e de assistir. O cristão pode assistir? Pode Claro. Torcer? Vai lá, acerta aquele soco, agora o chute na cabeça. O cristão pode torcer? Claro que não. Claro que não. Né? Você está ali assistindo, você sabe que... Eu até gostaria depois de, se puder remeter essa pergunta para o pastor Caio, né? Imaginemos que ele deu um golpe em alguém que não é salvo. Ele sabe que aquele indivíduo não é salvo. O indivíduo vai embora. Partiu sem salvação porque um cristão o golpeou. É sério um negócio desse, né? Rapaz, você coloca umas perguntas muito difíceis, pastor Luiz. Né? Não faz isso com a gente. Difícil. Né, Fábio? Ele tá, Isso é verdade. Tá maltratando aqui, nós que somos praticantes, que eu vou chegar no treino, vou até ficar aí agora, né? O que eu faço? O que eu faço? Não, porque o cara não foi salvo. E aí, como é que faz? Ai, caramba. Realmente. MMA talvez seja muito, mas uma luta de judô, Jesus ia assistir. Com certeza. Eu tenho certeza que ia, hein, pastor? Eu tenho certeza que uma luta de judô, nosso Jesus ia assistir. Eu também acho que ia, viu? Eu acredito que a do judô, principalmente nas Olimpíadas, sim, porque não tem perigo de quebrar ninguém. Assim, a gente tem as Olimpíadas aí como uma recordação bem recente, né? E nós não tivemos, dentro da Olimpíada, nenhum caso de uma lesão séria, né? Diferente de outras Olimpíadas atrás, essa Olimpíada correu muito, muito tranquila, né? Salve alguns discussões de arbitragem, sim. Que é sempre normal, mas as Olimpíadas correram como a seleção brasileira foi muito bem, poderia ter ido melhor. Sim, sim. Agora na Paralimpíada também nós tivemos as medalhas paralímpicas, se eu não me engano foram 3, e 3 meninas, sim. Né? Foi a Lúcia, foi a Alana e foi a Meg, e o judô está numa fase de renovação, né? Da nossa seleção, está numa fase de como que a gente pode dizer, de uma renovação que tem que ser cuidada com muito carinho, sim. Tem que ser olhado, o que a gente fala hoje da base, não é só olhar a base nos grandes centros, nos grandes clubes, mas sim a base nas periferias, que como o meu projeto tem inúmeros projetos aqui dentro, vamos falar da nossa realidade aqui de São Paulo, tem inúmeros projetos igual ao que eu tomo frente, que são magníficos, e não tem recurso nenhum. O judô até recentemente, se eu não estou enganado, até a penúltima Olimpíada, era o esporte, a modalidade que mais medalhas tinha trazido. Continua sendo. Ainda é? Continua que mais sendo. Tem? Então. Aqui no Brasil é muito forte, principalmente por essa relação com a escola. Exatamente. E talvez essa seja uma grande questão de você nutrir no coração da pessoa esse desejo pela prática esportiva. A competição ela pode aparecer no caminho,
mas esses benefícios do esporte, da educação, que eu acho que a gente precisava observar. Hoje, né, uma criança que entra no judô, a gente alimenta os sonhos, né? Sim. O judô hoje está na televisão, né? É uma grade de interação muito grande. E a criança, ela assiste. E o que acontece? Eu quero ser campeão olímpico. Eu quero ser campeão olímpico. E a gente sabe que é muito difícil. Mas o mais bacana de tudo é que a gente coloca na vida da criança, é que através do esporte ela consiga um estudo de qualidade, ela tem uma profissão lá na frente, chegar assim, lá na frente, falar, quem me deu isso foi o judô, quem me deu isso foi... Eu consegui isso através do esporte, eu consegui me formar através do judô. E isso é muito bacana, sem ter o ônus, né? Sem ter aquilo, porque as bolsas atletas, as bolsas das universidades estão lá. Sim. É só ir atrás e batalhar e conseguir. Muitas, que é uma cultura muito mais ligada à cultura americana, né, norte-americana, mas que aqui no Brasil algumas universidades mantêm também essa tradição e é fundamental para o incentivo da prática esportiva, e os resultados serão mais do que simplesmente medalhas, mas é uma sociedade completamente diferente, né? Essa é a ideia do esporte. Eu vou precisar encerrar esse nosso bloco, o tempinho aqui só dos convidados tomarem um arzinho, a gente volta para o próximo bloco, considerações finais sobre o tema, mas principalmente uma aplicação para você que nos assistiu. Poxa, ouviu aí tanta coisa, pode, não pode, o esporte é bom, recreativo, prática profissional. Meus convidados vão oferecer uma aplicação para você disso, tá bom? O que você tem que fazer com tudo isso que você aprendeu, tá bom? Isso no próximo bloco. Antes do intervalo, tome nota do telefone da grade, da Academia Teológica da Graça de Deus, parceira aqui do programa Vejam Só durante esses 20 anos, código 11 3115 0819. O telefone da Secretaria-Geral fica aqui em São Paulo, mas a grade tem unidades espalhadas em todo o Brasil, além daquela opção online também, tá certo? Então liga lá, pegue as informações direitinho, veja os cursos disponíveis. Você que gosta da leitura do texto bíblico, do estudo mais aprofundado da teologia, de alguns temas, quer avançar nesse aspecto, vai lá na grade que com certeza você vai conseguir fazê-lo também, tá bom? Vai aparecer o nosso QR Code lá do nosso canal do YouTube, aproxima o seu celular, agora pega o celular, põe na câmera fotográfica e aproxima do QR Code. Automaticamente você vai lá para o nosso canal do YouTube. Não é inscrito no canal? Já se inscreva. Lá você vai ter acesso a todas as entrevistas, a todos os debates do Vejam Só. Perdeu algum, quer rever algum trecho, quer pegar alguma citação que foi feita, quer compartilhar esse conteúdo, tudo isso você consegue fazer lá no nosso canal do YouTube, tá bom? Além, obviamente, de ter acesso aos outros programas da emissora. Instagram e Facebook da HIT também estão aqui à sua disposição. Você que gosta e utiliza essas plataformas aí das redes sociais, vai lá, passa por lá, que você vai encontrar também muita informação da emissora e dos bastidores dos programas, tá certo? Intervalo rápido, o Vejam Só vai, mas daqui a pouquinho nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o programa Vejam Só, hoje falando sobre artes marciais. E se essa cultura, né, das artes marciais, do esporte, que muitas vezes envolve ou parece envolver a violência, se é algo indicado, recomendado e deve ser praticado pelo cristão. Recebendo aqui no nosso estúdio para uma conversa muito bacana, muito edificante, muito conhecimento e informação, o professor Fábio Dilermando Lense, ele que é da Igreja Brasil para Cristo, e trabalha lá na igreja com o judô, inclusive já foi atleta também, né? Falando que até 2018 lutava, chegou a fazer competições internacionais, seletiva para a Olimpíada, alguma coisa assim? Disputei sul-americano, disputei pan-americano, cheguei a ser vice-campeão brasileiro, fui várias vezes campeão paulista, né? E a vida como atleta
ela tem esse caminho bom. Sim. Eu lutei em outros países, fui no torneio de Lanús, lá na Argentina, o último torneio internacional, então foi uma carreira muito, muito gostosa, muito bacana de se viver. Que bacana, professor. Obrigado pelo carinho aqui com a gente também e realiza ainda hoje esse projeto aí na comunidade dele. Inclusive, se você quiser algumas informações sobre, os contatos estão à sua disposição. E também recebendo o pastor Luiz Carlos de Oliveira, da Igreja Assembleia de Deus do Ministério Novo Ser, que tem nos ajudado aqui também nessa caminhada, colocando as observações dele. Inclusive, colocando umas perguntas aí que a gente já chegou à conclusão aqui, né, Fábio? Que tá difícil de responder. O homem veio muito preparado, as anotações dele ali, ó. Não devia ter deixado. Próxima vez eu vou proibir de entrar com anotação, porque os caras vêm preparados. Bom, brincadeiras à parte, na sequência eles vão oferecer considerações finais e uma aplicação para você que nos assiste. Antes, deixa eu dar aquela moral para você que nos acompanha, para você que gosta do Vejam Só e participa do programa mandando a sua foto ou o seu vídeo também, tá bom? Fique à vontade. E todo mundo que mandar vai concorrer a um presente da produção que eu vou mostrar na sequência. 2 opções para você fazer isso. A primeira delas já aparece aqui, ó. Nosso perfil no Instagram, @programa Vejam Só. Se você utiliza essa plataforma, vai lá agora, já aproveita aí que está passando o programa, já tira a foto, já encaminha por direct, tá bom? Se você utiliza o Facebook, também não tem problema, vai lá no Facebook, facebook.com/programa Vejam Só, e lá você faz a foto, manda sua foto, não esqueça, nome completo, tá bom? Tanto no Facebook quanto no Instagram, a cidade que você fala, o estado, né? Se alguém fez a foto, se alguém aparece com você na imagem, põe o nome também, que a gente dá o crédito aqui para todo mundo, tá bom? Vamos colocar na tela então agora as nossas fotos de hoje e quem vai começar aparecendo aí para você deixa eu pegar aqui a minha ficha direitinho. O Elton Oliveira, lá de Petrolina, Pernambuco, tá aí o Elton. Ô, Elton, tá com a cara aí do Jonas Madureira, rapaz. Caramba, será que é o irmão perdido do Jonas? Olha só, muito bacana, lá de Petrolina, Pernambuco. Elton, meu irmão, Deus abençoe, viu, sua vida, o Ministério do Irmão também. Nossa próxima foto vem lá de Ribeirão Preto, interior aqui de São Paulo. E quem aparece aí é o André Souza, acompanhando o Vejam Só, também tá ali ao fundo, na sua tela. Muito obrigado, viu, André, meu irmão. Deus abençoe sua vida também. Obrigado pela participação de ambos, tá? Eles que mandaram hoje, outros que mandaram anteriormente, vão concorrer a esse material. Uma Bíblia de Estudo da Reforma, é um oferecimento da Sociedade Bíblica do Brasil, que gentilmente cedeu esse material aqui para o Vejam Só, e nós vamos repassá-lo para você, tá bom? É um presente da produção para você que assiste e participa. Além do texto bíblico, né, obviamente, tem muitos comentários ali, você que gosta de Bíblias de estudo, né? É um material muito bacana que você deve ter com você aí também, tá certo? Então manda e fique atento à sua rede social e ao programa, que nós vamos avisar tanto aqui no programa quanto nas redes sociais o vencedor, né? Quem vai levar o presente. E aí é por lá que a produção vai entrar em contato para pegar direitinho o seu endereço e enviar a Bíblia, tá bom? Então fique atento por lá. Meus irmãos, nós vamos encerrar, infelizmente vamos caminhando aqui para o final do nosso bate-papo, mas a gente ainda tem 2 minutinhos para cada um aqui para a gente fazer um apanhado geral. Professor Fábio, vou começar com o irmão, tá bom? Considerações finais bem rápidas, mas principalmente uma aplicação que a pessoa que nos assistiu tem que fazer com toda essa história que ela ouviu hoje. Eu fico muito agradecido, né, de poder estar aqui, e aos nossos telespectadores deixar o seguinte recado: esporte é vida, né? E através do esporte a gente tem o poder de mudar o mundo. O judô específico, o judô transforma vidas, assim como transformou a minha. E eu convido a todos vocês que procurem uma academia, procurem uma associação de judô, tem muitas em São Paulo e no Brasil, que vocês possam praticar e realmente levar o judô como um estilo de vida, né? Posso fazer um agradecimento ao pastor Luciano, que me indicou a estar aqui, da Igreja Brasil para Cristo, Tabernáculo Jacuí. Agradecer ao meu pastor, que fez a liberação
pastor Alexandre, que me liberou para poder estar aqui. Fazer um agradecimento à minha diretora técnica, que também falou que eu poderia estar também. E agradecer aos meus alunos do projeto, falar que o projeto continua, o projeto vai estar mais forte e que a gente possa caminhar junto. Agradecer ao Zeca por a oportunidade, agradecer ao programa, agradecer ao pastor Luiz, uma conversa muito saudável, obrigado, aprendi bastante e estamos aí para poder ajudar. Professor Fábio, a gente que agradece, o programa Vejam Só é feito e só chegou onde chegou por conta dos convidados que por aqui passam, e o contato do irmão está bem anotadinho ali, sempre que a gente tiver oportunidade ou um tema, nós vamos entrar em contato para o irmão participar aqui, que foi bênção. Obrigado. Amém, viu? me coloco inteiramente à disposição. Muito bom, muito obrigado. Pastor Luiz, a palavra está com o irmão também, por favor. Tá, eu quero agradecer a você, Zeca, ao Ronaldo, também o privilégio de ter estado aqui com o professor Fábio, e aos nossos amigos que nos assistiram nesta noite, né? Eu quero finalizar dizendo o seguinte: o esporte por esporte, ele não é pecado em si. O esporte, quando levado ao confronto, deve ser repensado pelo cristão. E para que você pense seriamente sobre isso, eu quero deixar aqui 5 versículos para você. Não vou ler, apenas eu vou citar. Primeiro, o que você está fazendo na prática do esporte, nas lutas, está glorificando a Deus? 1 Coríntios 10 e 31. Ao praticar esse esporte ou radical ou essa luta, você está cuidando bem do seu corpo, que é templo do Espírito Santo? 1 Coríntios 6 e 19. A Bíblia diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Convém o que você está fazendo? 1 Coríntios 6 e 12. A Bíblia diz que o cristão é um pacificador. Mateus capítulo de número 5. E finalizando, a Bíblia diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Mateus capítulo 4, versículos 6 a 7. Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, pastor Luiz, pelo carinho também aqui com o Vejam Só, que sempre recebe, trata os nossos convites e sempre que participa, brilhanta demais o programa também. De novo, obrigado. Deus continue abençoando a vida do irmão. Só para reforçar o contato de ambos, tá bom? Totalmente à sua disposição aí. Fique à vontade para localizá-los por esses canais aí que foram oferecidos, tá bom? Antes da gente encerrar, vamos ver o resultado da nossa enquete. A prática de lutas como o MMA, por exemplo, é algo que convém ao cristão? 43% dos nossos internautas responderam que sim, é algo que convém. 57% responderam que não convém. O pastor Luiz Carlos comemora vibrantemente que ganhou ali na enquete. Vou te falar, viu? Mas, como diz o Weber, é um empate técnico. 3 para lá, 4 para cá, sobe, desce, quase um empate. Muito bom, obrigado a você, viu, que votou, que participou e que deu a sua opinião também, enriquecendo demais a conversa aqui no Vejam Só, tá bom? Muito obrigado pela audiência, pelo carinho. Nós vamos precisar encerrar a edição de hoje, mas eu deixo aqui o meu abraço para você que nos assiste, que nos acompanha, que manda os seus recados lá nas nossas redes sociais. Sempre muito bom conversar com vocês. Um forte abraço. Amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais uma edição do programa Vejam Só. Até lá!